Fala galera do segundo ano C, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Na última aula, nós estudamos somas e subtrações. Lembrando que a gente está abordando o conteúdo das quatro operações básicas, né? Então, nós já vimos somas e subtrações. Hoje, nós vamos ver multiplicações. Então, eu vou fazer aqui uma série de exemplos que vai desde multiplicações de números inteiros mais básicos até a multiplicação de frações que eu não coloquei aqui ainda. Então vamos lá. Prestem bastante atenção. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar pelo WhatsApp. Então vamos lá. Vamos começar com essa multiplicação simples aqui. 4 vezes 3. Qual é o significado disso? 4 vezes 3 é a mesma coisa que você somar o 3 4 vezes, ou a mesma coisa que você somar o 4 3 vezes. Então você pode tanto interpretar isso aqui como sendo 4 mais 4 mais 4, ou você pode interpretar isso como sendo 3 mais 3 mais 3 mais 3 4 vezes. Então, tanto pode ser somar o 4 3 vezes ou somar o 3 4 vezes. E todo mundo sabe que dá 12, né? Bom, aqui nesse caso aqui de baixo também é uma multiplicação, só que envolve o sinal de menos. Em multiplicações e em divisões, a gente faz jogo de sinal. Aí, nesse caso aqui, a gente vai fazer jogo de sinal. Então, esse 5, como ele não tem sinal visível aqui, é porque ele é positivo. É como se tivesse um mais aqui, ó. Aí, mais com menos dá menos. Para quem tem dúvida com sinal, sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Aí você pode me perguntar, professor, já que em multiplicação a gente faz jogo de sinal, por que você não fez jogo de sinal nessa conta aqui de cima? Eu até poderia ter feito. Só que assim, como os dois números aqui são positivos, eu já sei que o resultado vai ser positivo. Então, assim, quando os dois números forem positivos, nem precisa esquentar a cabeça, já faz a multiplicação e deixa positivo, porque vai ficar positivo. Nesses casos aqui que tem menos, aí é interessante você fazer o jogo de sinal. Eu gosto de fazer o jogo de sinal antes de fazer a multiplicação. Bom, fiz o jogo de sinal, sei que vai ficar negativo, agora eu vou multiplicar 5 vezes 38. Eu posso montar aquela continha, assim, aí você resolve da forma que você achar melhor, né? Nessas contas que são maiores, é interessante você utilizar essa regrinha aqui. Mas nesse caso aqui do 5 vezes 38, também fica relativamente fácil você fazer assim, ó. Já faz do jeito que está ali, ó, do jeito que já está escrito ali. Ó. Você pega aqui e imagina, 5 vezes 8, 40 vai 4. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. Mas caso você não queira fazer dessa forma, você pode usar isso aqui. Que é a mesma coisa, só que fica mais didático. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. Então dá 190, com menos fica menos 190. Aqui também temos que fazer jogo de sinal. O 98 é negativo, o 38 é positivo. Menos com mais, menos. Aí vamos fazer essa multiplicação. Já nesses casos aqui, ó, você está multiplicando uma dezena por outra dezena, aí eu já acho interessante utilizar aquela regrinha que eu coloquei aqui agora há pouco. Então, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 9, 72, mais 6, 78. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 9, 27, mais 2, 29. O bom de fazer essas contas aqui, galera, é que você vai treinando a tabuada. 8 mais 4, 12.
vai 1. 1 mais 7, 8. Mais 9, 17. Vai 1. 1 mais 2, 3. Então fica 3.724. Muito bem. Aí aqui temos que fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Aí eu não preciso escrever o mais aqui. Deixo ele invisível. Vai ficar 45 vezes 488. 484. Na multiplicação, galera, você não precisa colocar o maior número em cima, tá? É interessante você colocar o maior número em cima quando for uma subtração. Agora aqui em multiplicação, tanto faz, esse 45 poderia estar aqui em cima também, não tem problema. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42, vai 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33, vai 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Aí soma essas coisas. Desce o 0, 2 mais 6, 8. 4 mais 3, 7. 2 mais 9, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 21.780. Bom, agora aqui é uma multiplicação de 3 números. Vamos começar fazendo o jogo de sinal. Menos com menos, mais com mais, mais. Aí eu vou deixar o mais invisível. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Agora aqui já muda um pouco, galera, porque envolve números com vírgulas, né? Então vamos lá. Jogo de sinal, a gente continua tendo que fazer. Menos com menos é mais, então vai ficar positivo. Aí vamos fazer essa multiplicação aí. 3,02 que multiplica 4,03. Outra coisa, galera, em multiplicação não é obrigatório você deixar a vírgula embaixo de vírgula. No sentido de que se você não deixar a vírgula embaixo de vírgula, mesmo assim você pode acertar a conta sem problema. Agora, quando for soma ou subtração, como a gente viu na aula anterior, tem que ficar a vírgula embaixo de vírgula. Se você estiver somando e subtraindo números que têm vírgula. Aí vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 0 vezes 3 números, 3 zeros. Já vou colocar 3 zeros aqui. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Aí soma esses números. 6, 0. 9 mais 8, 17, vai 1. 1 mais 0, 1. Desce o 2, desce 1. Aí o que muda nas multiplicações com vírgula? O que muda é agora. Quando você multiplica números que têm vírgula, seu resultado vai ter vírgula também. Aonde vai estar essa vírgula? Aí é só você contar a quantidade de casas que tem até chegar na vírgula nos dois números, da direita para a esquerda. Então aqui ó, a vírgula está na segunda casa e aqui também a vírgula está na segunda casa. Aí você soma as duas casas mais duas casas, 4 casas. Então a sua vírgula vai estar na quarta casa da direita para a esquerda. Então vai estar aqui, ó, fica 12,1706.
Então tá aí a nossa resposta. Agora vamos fazer 1,02 vezes 1,2. Como os dois são positivos, nem vou esquentar com sinal. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Soma essas coisas. 4. 0 mais 2, 2. 2 mais 0, 2. 1. Aí aqui ó, tem uma vírgula na segunda casa e aqui tem uma vírgula na primeira casa. Duas casas mais uma casa, 3 casas. Então, 1, 2, 3, coloca a vírgula. Então, deu 1,224. Opa. Bom, vamos fazer agora essa daqui. Aqui tem que fazer jogo de sinal, menos com menos dá mais, resultado fica positivo. Vai ficar 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 4, 0 mais 0, 0 e 0. Aí aqui, vírgula na primeira casa, vírgula na primeira casa. Uma casa mais uma casa, duas casas. Conto duas casas, colocar vírgula. Então deu 0,04. Vixe, mas a multiplicação não era essa, né? Ih, eu coloquei o número errado ali, ó. É 0,2 vezes 0,4. Eu multipliquei 0,2 vezes 0,2. Vamos fazer de novo aqui. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Aí desce o 8. 0 mais 0, 0 e 0. Aí uma casa mais uma casa, duas casas. Conta duas casas, coloca a vírgula. Deu 0,08. Quando você encontrar um resultado que tem vírgula, galera, por exemplo, 42,400. Se você quiser eliminar os últimos zeros e escrever só isso aqui, você pode, tá? Na sua resposta. Quando que você não vai poder fazer isso? Quando tiver um número diferente de zero depois desses zeros. Então, por exemplo, se tivesse um 2 aqui, por exemplo, eu já não poderia cancelar mais. Mas se eles forem últimos, se não tiver um número diferente de zero depois deles, vocês podem cancelar. Da mesma forma, vamos supor que eu fosse multiplicar 4,20 por 4 por 3, por exemplo, 0,70. Ao invés de multiplicar esses dois números assim, eu poderia cancelar esses zeros e multiplicar apenas o 4,2 pelo 3,7. Tá? Que aí fica mais fácil a conta. Bom, agora vamos fazer, para encerrar, os casos envolvendo fração, multiplicações de frações. Então vamos fazer aqui 3 sobre 2 vezes 4 sobre 3, 4 sobre 7, por enquanto. Menos 4 sobre 3 vezes 2 sobre 8. Bom, vamos lá. Multiplicação de frações é bem simples, galera. Basta que você multiplique numerador com numerador, denominador com denominador. Numerador são os números que ficam em cima. Denominador é o número que fica embaixo. Então, vou multiplicar 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 7, 14. Bom, isso aqui já é a resposta. Aí você tem que analisar o seguinte.
Se for possível dividir o número de cima pelo de baixo, se tiver uma divisão exata, melhor dizendo, você é obrigado a dividir. Então, se um dia você encontrar como resposta 4 sobre 2, você tem que dividir. 4 sobre 2 é 2. Aí a resposta é 2. Você não pode deixar a resposta assim não, porque senão fica incompleto. Agora, e se for como esse caso aqui que não tem divisão exata? Aí você também tem a opção de dividir. Se você quiser dividir mesmo assim e deixar a resposta sendo um número quebrado, você também pode. Mas se você não quiser dividir, você não é obrigado no caso de ser uma fração que não tem divisão exata. É lógico que se um dia você estiver fazendo uma prova e as alternativas estão todas divididas, aí você teria que dividir para você ver qual que é a resposta certa, né? Mas se o exercício não falou nada, você não é obrigado a dividir as frações que não têm divisão exata. Só que aí tem outro detalhe. Você viu aqui que não tem divisão exata. Beleza. Aí você quer deixar a resposta em forma de fração. Beleza. Aí você tem que ver se tem como simplificar. Se tiver como simplificar, você tem que simplificar até não ter mais jeito. O que é simplificar? É você ver se tem um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, será que existe um número que divide esses dois ao mesmo tempo? Se tiver, você tem que dividir. E nesse caso aqui tem, por exemplo, 2. Então, vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, 12 por 2 dá 6, 14 por 2 dá 7. Aí aqui já não tem como simplificar mais, porque o 7 é um número primo, só é divisível por ele mesmo, e o 6 não é divisível pelo 7, então não tem como a resposta é essa. Vamos para essa próxima aqui. Aqui a gente tem que fazer jogo de sinal, menos com mais menos. Aí 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Tem como simplificar? Tem. Aí esse caso aqui, galera, ele é bem interessante. Vou até fazer ele aqui separado. Aqui, ó, 8 sobre... Vamos esquecer esse menos, que o menos não vai interferir em nada por agora. Então, 8 sobre 24. Também não tem divisão exata. Aí se você quiser deixar em forma de fração, você tem que simplificar. Aí esse caso aqui, ele é simplificável por 2, ele é simplificável por 4 e ele é simplificável por 8. Qual desses números eu vou escolher para simplificar? Você pode escolher qualquer um, mas eu sempre recomendo que você escolha o maior. Porque se você escolher, por exemplo, o menor, quando você simplificar e terminar a simplificação, você vai ver que vai ter como simplificar de novo. Aí você vai ter que simplificar de novo. Então você vai ter que ficar simplificando várias vezes. Se você simplificar pelo maior, você simplifica só uma vez. Então, por exemplo, ó, vamos supor que a gente for simplificar por 2. Aí vai ficar 8 dividido por 2, 4. 24 por 2, 12. Aí aqui dá para simplificar por 2 de novo. E por 4 também. Então vamos simplificar por 8. Vou dividir por 8 em cima e embaixo. Então 8 dividido por 8 dá 1. 24 por 8 dá 3. Aí não tem como simplificar mais do que isso. Então fica menos 1 sobre 3. A resposta. Aí aqui, galera, ó, em tese a gente teria que multiplicar, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Só que quando acontecer de ter o mesmo número nas diagonais, você já pode simplificar, ou cancelar eles. É como se você já estivesse dividindo esse 4 por esse 4. Então ficaria 1 aqui, 1 vezes 9 é o próprio 9, e ficaria 1 aqui, 1 aqui, 1 vezes 3 é o próprio 3. Então, quando acontecer de você ter os mesmos números nas diagonais, você pode simplificar, aí deixa os que sobrarem. Então fica 9 e 3 aqui. Aí 9 dividido por 3 dá 3. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. E até a próxima. Falou!